Coucou, ça va? Moi, c'est Dila Pimenta, je suis professeur de français. Hoje nós vamos falar de vocabulário. O que é mais importante aprender? Listas de palavras, verbos ou os dois? Vamos ver? O primeiro ponto que a gente precisa abordar é o objetivo. Para que a pessoa quer ou precisa aprender vocabulário? Vamos imaginar que a pessoa esteja com uma viagem marcada para a França e não saiba francês, seja de um nível iniciante. Então, saber listas de palavras ou uma lista básica de palavras vai ser fundamental, não é? Café, hotel, passaporte, por favor, obrigado. Café, bonjour, passeport, merci. C'est nécessaire. E eu, inclusive, incentivo os alunos que me procuram assim 5 dias antes de ir para Paris e querem aprender francês para chegar lá e lidar com os franceses como um cidadão francês também. Eu costumo dizer isso, que s'il vous plaît é mágico, né? Porque você não precisa de verbo, justamente você usa as suas palavras. Então você diz café, s'il vous plaît, la Tour Eiffel, s'il vous plaît, un hôtel, s'il vous plaît. Não precisa de verbos. Se você tiver uma lista legal de palavras para a viagem, você vai se dar bem. Mas se você está em outro nível e você quer falar corretamente, ou se você precisa de uma comunicação menos informal, né, que seja só com uma palavra e um s'il vous plaît, aí é lógico que você vai precisar dos verbos. Vamos pensar uma situação: você chega num bar, pede um café, o garçom traz um leite. Como você vai explicar isso ao garçom? Se você não tiver um verbo, se você não souber explicar isso, porque a gente só explica com verbo, né? Ou se for muito bom de mímica, não é? Então, o verbo é importante. Então, você vai chamar serveur, s'il vous plaît. Vous avez fait une erreur. J'ai demandé un café. Vous m'avez apporté un lait. Alors, il y a une erreur. J'ai demandé un café. Então, você não precisa nem dizer que ele trouxe o leite, porque ele vai estar vendo que é o leite, mas você vai precisar dizer que você pediu um café. J'ai demandé un café. Um outro caso: alunos se preparando para provas de mestrado ou doutorado, provas de proficiência. Verbo fundamental, né? Porque o verbo mostra o que o autor quer dizer. Então, verbo e os tempos verbais são essenciais. A gente já viu isso. Vocês podem ver aqui em outro vídeo do francês instrumental, onde eu falei só sobre verbos. Então, depende muito. Uma outra situação é quando você precisa dos dois, quando a lista de palavras e os verbos são importantes. E aí é o ideal, né? É o paraíso do aprendizado de francês. E para isso a gente tem uma técnica que eu chamo de mais francês, que é muito legal. Você pega um verbo, né? Em francês, uma frase com verbo precisa ter necessariamente um sujeito. Então você pega um sujeito, um verbo, e você vai completando essa frase com palavras, substantivos, adjetivos, advérbios,
até formar uma frase bem cheia de informações. E aí você usa as duas coisas, as palavras e o verbo. Vamos pegar o exemplo lá do garçom. Então, se eu começo com o verbo je demande, o verbo demander é o verbo pedir ou perguntar. Eu peço, je demande. Essa frase precisa de um complemento. Então, je demande un café. Je demande un café. Então, a frase já tem um sentido, mas está pobre ainda. Aí a gente pode completar. Je demande un café au lait. Um café com leite. Je demande un café au lait. Mas a quem a gente pede esse café com leite? Je demande un café au lait au serveur. Je demande un café au lait au serveur. Então, eu peço um café com leite ao garçom. Então, a frase que começou só com je demande já tem café au lait au serveur. Mas qual garçom? Je demande un café au lait au serveur du restaurant. Ah, então é o garçom do restaurante. Je demande un café au lait au serveur du restaurant. Mas que restaurante? Je demande un café au lait au serveur du restaurant La Place. Ah, ok. Então, eu peço um café com leite ao garçom do restaurante La Place. Então, a frase começou lá só com je demande. E já está grande. Então, essa é uma técnica para você desenvolver o seu vocabulário. Você pode começar a pensar numa frase dessa enquanto estiver no metrô, indo para o trabalho, indo para casa, de ônibus, se deslocando, quando estiver em casa vendo televisão, durante os anúncios, né? É um joguinho, né? E você vai ver que você vai formar frases bem interessantes. Essa é a minha técnica mais francês. É uma das técnicas que eu ensino nos meus ateliês. Então, o que é importante? Lista de palavras ou verbos, ou os dois. Depende do seu objetivo e do seu nível de francês. Bom, eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem é apaixonado pela língua francesa como nós e à bientôt!